Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, essa galera maravilhosa do Discursiva Nota Máxima. Nossa tarefa hoje aqui é discutir exatamente como provavelmente deve ser a prova do Concurso Nacional Unificado do Bloco 8, que é o bloco intermediário. E aqui eu trouxe para vocês algumas lições que nós colhemos da prova do Banco do Brasil, que também foi realizada pela SESGran-Rio e que pode nos dar um parâmetro de como é que a gente deve interagir com essa prova de atualidade da SESGran-Rio, que tem muitos aspectos, muitos detalhes que a diferenciam da prova do Sebrasp, por exemplo, que é uma banca que costuma apresentar roteiros. Então tá aí, minha gente, módulo 48, SESGran-Rio, atualidade, Concurso Nacional Unificado, as lições da prova do Banco do Brasil. Muito bem, primeira coisa que a gente sempre tem que fazer, porque isso é fundamental, vamos dar uma olhadinha rápida no edital do Bloco 8. Muito bem, a natureza da prova do Bloco 8, prova de redação de caráter eliminatório e classificatório, valerá 100 pontos. Tem lá os pesos depois. Será eliminado o candidato, obtiver nota 0 na redação, elaborar um texto que for assinado, correto, mas isso é tranquilo. A avaliação da redação, cujo número de linhas esperado será explicitado em seu enunciado, será avaliada conforme os critérios a seguir. Aqui nós já temos um pequeno probleminha, que é essa história de falar que o número de linhas vai ser explicitado aqui, ó, na hora da prova. Então a gente deve, assim, pela experiência que a gente vai angariando, que se trate de uma prova aí com 25 a 30 linhas, né, que é o padrão básico que nós temos por aí. De qualquer forma, eu sempre faço a sugestão de você dividir, no caso dessa redação aqui, que terá a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e conclusão, em 4 parágrafos, que devem ter aí, dependendo, se forem 25 linhas, divide por 4, né? 4 vezes 6, 24, nós teremos aí mais ou menos parágrafos de 6 linhas. Se tiver até 30, aconselho que escrevam pelo menos 28, parágrafos de 7 linhas, 4 vezes 7, 28, e aí está bastante razoável. Muito bem. Adequação ao tema proposto. Aí é uma questão que é muito importante, quer dizer, você vai fazer uma redação que vai responder a pergunta que brota do tema. Isso aí a gente vai bater bastante neste vídeo aqui. Muito bem, a adequação do tipo do texto solicitado é uma prova na argumentativa, portanto você tem que se posicionar diante do tema proposto pela banca. Emprego apropriado de mecanismos de coesão, referenciação, sequenciação, isso aí está muito na questão de articulação textual, da articulação das ideias dentro do parágrafo e entre os parágrafos. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Claro, se eu vou me posicionar, eu vou trazer uma contribuição pessoal, né? O texto argumentativo tem esse caráter, eu vou opinar, ainda que eu não utilize a primeira pessoa do singular, mas eu vou me posicionar e vou trazer argumentos para sustentar esse meu posicionamento. Muito bem. Ou seja, vou ter no início uma resposta de uma pergunta argumentativa de primeira ordem que brota do tema, ou de uma pergunta argumentativa de segunda ordem, por quê, para quê, por aí afora vai. Muito bem. Pleno domínio, capacidade de selecionar, organizar, relacionar, tranquilo, coerente, argumentos, tranquilo. Eu acabei de explicar. Pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão, bom, acentuação, pontuação, crase, é preciso ter cuidado com isso. Tenho visto gente muito boa, com conteúdo solidificado, perder pontos preciosos nessa questão do uso adequado da língua. Adiante. A redação deverá ser feita com caneta esferográfica, então é tranquilo, né? E aí, lógico, nota 0, quem fugir ao tipo de texto em prosa. E aqui, ó, é interessante como é que a banca chama a atenção, né? Para o tipo de prova que ela quer apresentar. E aqui dizendo que o texto é dissertativo argumentativo, ou seja, eu vou ter um tema que vai me levar a ter que me posicionar a respeito do que está colocado para mim, ou na forma de uma questão, ou por intermédio da teoria das perguntas, transformar o tema em questão. Bom, fugir do tema proposto, tranquilo, apresentar texto sob forma articulada, verbalmente, em língua portuguesa, desenho, essas coisas, assinada também, foi escrita lá. Então, é bem tranquilo, né?
E também, claro, não dá para escrever fora do espaço destinado a uma redação. Então, também isso aí é bastante claro. Bom, modelo da 6 Gran Rio, texto motivador, tema, aqui um dado super importante para a galera, na 6 Gran Rio, nós não temos tópicos. Quando você compara com o modelo do Sebrasp, você tem texto motivador, tema e tópicos. Então essa é uma grande diferença. Por quê? Porque no caso da 6 Gran Rio, a gente vai precisar entender que terá que haver uma introdução formal com o posicionamento e os eixos de articulação do desenvolvimento do texto e terá de ter também uma conclusão propositiva. O modelo da 6 Gran Rio de concurso público é muito, na prova de atualidade, muito semelhante à proposta do Enem. E a gente já vai ver isso nas 9 dicas prêmio que a gente vai comentar daqui a pouco. Muito bem. O modelo é semelhante ao do Enem, acabei de dizer. Na introdução, o candidato deve se posicionar em relação à pergunta que emana do tema. No desenvolvimento, o candidato deve comentar e desenvolver 2 ou 3 ideias apresentadas nos motivadores. Aqui é um detalhe muito interessante que também pega muita gente boa. O caminho, quando você não tem tópico, vou até ser mais claro aqui, quando você não tem tópicos explícitos, né, tópicos explícitos como no Sebrasp, eu tenho que ver o texto motivador para ver que tipo de questionamento os textos motivadores suscitam. E é a partir desses questionamentos que a gente consegue levantar nos motivadores que eu vou fazer o meu próprio roteiro, meus próprios tópicos. Olha, eu vou discutir esse aspecto aqui e este outro aspecto aqui, porque me pareceram os mais importantes a partir da leitura dos textos motivadores. E como a gente vai ver nas dicas, logo a seguir, na prova da 6 Gran Rio e também na do Enem, a primeira grande tarefa, a primeira grande testagem que se faz do candidato é se ele sabe ler. Se ele sabe ler os textos motivadores, se ele consegue entender o panorama que se monta ali e a delimitação que se faz ali do tema. Isso aí é fundamental. Adiante. Na conclusão, o candidato deve fazer uma proposta de intervenção para resolver a questão, tema discutida. Sem dúvida, já falei ainda há pouco, tem que ser uma proposta, mostrar o que é que se tem que fazer para resolver aquele problema. Aqui eu tenho dito muitas vezes que um dos caminhos mais fáceis para esse tipo de conclusão é você mostrar o que o governo tem que fazer, o que a sociedade tem que fazer e, se for o caso, o que o indivíduo tem de fazer. Então, esse tripé aí ajuda muito para que a gente não fique, ai meu Deus, como é que eu vou propor alguma coisa, como é que eu vou fazer? Então, ter isso em mente, né? O que o Estado deve fazer, o que a sociedade deve fazer, o que o indivíduo deve fazer. Adiante. Vejamos agora 9 dicas para a prova de atualidades da 6 Gran Rios. As dicas foram elaboradas para a prova do Banco do Brasil e são valiosas para o CNU Bloco 8. É isso aí. Nós vamos ver agora essas dicas e é fundamental que a gente entenda qual é, digamos assim, o paradigma comportamental que a gente deve adotar na prova do Bloco 8 do Concurso Nacional Unificado. Fala Brasília, fala Brasil! E aí, você está se preparando para a prova discursiva que vai rolar agora nesse concurso do Banco do Brasil realizado pela 6 Gran Rio? Pois é, eu quero trazer para você um conjunto de 9 dicas. Cada dica prêmio pode fazer com que você se aproxime da nota máxima. Eu sou o professor João Dino dos Santos, mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, ex-professor da mesma instituição, consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal e há 24 anos eu preparo vocês, meus queridos alunos, para as provas discursivas de vestibulares, concurso e, claro, do Enem. Vamos lá ver essas dicas aqui para a gente tirar a nota máxima na prova da 6 Gran Rio. O modelo é diferente, venha comigo. Primeira dica prêmio. No modelo 6 Gran Rio, a dissertação é um exercício de escrita a partir de um exercício de leitura. Por quê? Porque não tem tópico. Você não tem os tópicos colocados pela banca para facilitar a organização lógica do texto.
Segunda dica prêmio, necessariamente a primeira habilidade testada na prova do Banco do Brasil será a capacidade de leitura do candidato, tanto do tema quanto dos textos motivadores. Exato, porque aí a gente tem que começar a se ligar, falar, vem cá, então se não tem tópico, eu vou ali, eu leio só o tema e ignoro os textos motivadores? Ó o dedinho, ó. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quer saber por quê? Continua comigo. Ó, se você estiver gostando do vídeo, coloca um likezinho aí para nós e inscreva-se no canal, que é para a gente poder continuar a produzir vídeos toda semana sobre provas discursivas. Eu dependo de vocês. Tá? O importante é compartilhar conhecimento. Bora lá! Muito bem. Olha só o que o emoji está dizendo. Então, na discursiva da Sesgran Rio, não tem tópicos para serem desenvolvidos como ocorre no Sebrasp? Dica prêmio, a terceira. Exatamente, a Sesgran Rio não utiliza o sistema de tópicos explícito. Cuidado com essa palavrinha, cuidado com essa palavrinha. Por quê? Tópicos explícitos. O que você quer dizer com isso, Dino? Tem tópico? Então tem. Mas ele não é explícito. Nós vamos descobrir como é que a gente vai chegar nesses tópicos. Vamos lá, como ocorre nas provas discursivas do Sebrasp. Portanto, o candidato precisa fazer o quê? Ler os textos motivadores, exatamente. A grande chave da prova da Sesgran Rio são os textos motivadores, né? E selecionar, olha a palavrinha que eu estou utilizando, 2 ou 3 pontos que, transformados em perguntas, darão condições de se montar o planejamento do texto. Ô, Dino, eu estou sentindo um cheiro de Enem aí, ó. Tem a ver? Tem tudo a ver. O modelo é idêntico. Você terá, na verdade, que puxar dos textos motivadores 2 ou 3 tópicos para trabalhar na tua redação. Claro, vai ler um texto e vai procurar ver que perguntas que podem ser suscitadas a partir desse texto. Essa é que é a inteligência. Vamos adiante. Mas não é possível ignorar os textos motivadores, escrever apenas pensando no tema? A resposta é emoji. Não, não e não. No modelo Sesgran Rio, os textos motivadores não podem ser ignorados. Vou sublinhar aqui para não dizer que depois eu não falei isso. Os motivadores não podem ser ignorados, porque delimitam a discussão do tema. Se o comando da prova falar para produzir um texto dissertativo, argumentativo, o candidato deverá se posicionar sobre a pergunta argumentativa que brota do tema e sobre as perguntas que brotam do texto motivador. Essa é que é a ideia. A ideia é que no modelo da Sesgran Rio, muito semelhante ao modelo do Enem, você tem que sacar o seguinte: eu tenho que ler os motivadores, entender os motivadores e produzir algumas perguntas dos motivadores que vão compor o meu planejamento textual. Por quê? Texto responde pergunta. Da mesma forma, dissertação é sempre um exercício de escrita a partir de um exercício de leitura. Leitura do quê? Dos temas, do tema e dos motivadores do caso da Sesgran Rio, já que não há tópicos explícitos. Estão sacando a onda? Vamos embora. Quinta dica prêmio: o candidato deve ficar atento à possível correlação entre os textos motivadores. Opa! Como é que é isso aqui, Dino, velho? Correlação entre os textos motivadores. De adversidade, causalidade, complementariedade. É possível, por exemplo, que um texto mostre o que diz a lei, mas o outro aponte para o que ocorre na prática. Ou é possível que um texto exemplifique um problema e outro mostre a causa desse problema. Olha só esse negócio aqui. Por exemplo, você coloca lá um exemplo da lei que fala da questão da preservação da privacidade do internauta. Mostra o que pode, o que não pode e está lá a lei. Aí você chegou no final, meu carioca é fogo, né? Você pode ter, por exemplo, uma lei, vamos dizer, a lei que fala sobre a privacidade dos dados pessoais e sensíveis na internet. Muito bem. Aí você leu aquela lei que é o texto motivador número 1, por exemplo. Aí você para e tem que pensar, vem cá, na prática isso ocorre? Mexe, os dados da gente estão por aí zanzando, invadem a nossa privacidade. E aí, o que fazer
Você está me entendendo? Geralmente, quando a Cês Gran Rio faz esse tipo de prova, ela coloca mais de um texto motivador, mas não quer dizer que não possa ser só um ou que não possam ser três. Então, a grande sacada, muitas vezes, é você ler o texto e se perguntar, vem cá, isso ocorre na prática? Por que isso ocorre? Porque são essas perguntas que vão montar o cenário de discussão que você precisa estar atento na hora da prova. Sacaram? Isso é muito importante. Vamos adiante. Olha o que o Amboise está dizendo. Nossa, é preciso ficar muito atento à leitura dos textos motivadores. Com certeza, porque na Cês Gran Rio, como no Enem, a prova discursiva é um exercício de escrita a partir de um exercício de leitura. Você não pode ignorar os textos motivadores, porque se você ignorar, você simplesmente vai perder os delimitadores do tema. Se liga nessa, isso é muito importante, isso é uma tremenda dica. Adiante. Sexta dica prêmio, eu não quero tomar muito teu tempo hoje não. Lembre-se de que no modelo clássico utilizado pela Cês Gran Rio, muito semelhante ao do Enem, a conclusão deve trazer uma proposta de solução para o problema, embora esta possa trazer uma síntese dos argumentos. Vocês viram o que eu falei aqui? Olha só, quem me acompanha muito aqui na internet sabe que eu já disse que no caso Sebrasp, você só faz uma conclusão com solução se o último tópico propuser isso. Quais as alternativas? Qual a solução para o problema? Aqui na Cês Gran Rio, muda tudo. Então você vai fazer uma famosa conclusão propositiva, proposta de intervenção. Vai dizer, por exemplo, o que o Estado e a sociedade devem fazer. É uma possibilidade. Não é que você não possa fazer uma conclusão por retomada, mas tem que ser misturada aqui na Cês Gran Rio. Retoma os argumentos, mas propõe alguma solução para o problema. Fundamental. Vamos adiante, minha galera. Então vamos continuar aqui, venha comigo. Sétima dica prêmio, faça a redação como resposta direta a cada pergunta que foi feita assim. Na introdução, o que você vai fazer? Você vai responder com posicionamento a pergunta que brota do tema, acrescentada dimensão aos tópicos que serão desenvolvidos com base nas perguntas dos textos motivadores. Tu não vai começar a fazer a redação sem ter lido os motivadores e sem ter montado 2 perguntas ou 3 para trabalhar o desenvolvimento do tema. Vamos continuar. Primeiro, para desenvolvimento, resposta à pergunta ou às perguntas que brotam no primeiro texto motivador. Se tiver apenas um texto, será a primeira pergunta, beleza? E porque pode ser que tenha um texto mais longo e do texto mais longo você tenha no próprio texto mais de uma pergunta. Muito bem, segundo, para desenvolvimento, resposta às perguntas que brotam no segundo texto motivador. Se tiver apenas um texto, será a segunda pergunta, provavelmente de um segundo parágrafo, tá? Aqui também está envolvendo a seletividade, a sua capacidade de leitura crítica, para ver, olha, esse ponto aqui está mais fácil para mim, então eu vou selecionar esse aspecto para trabalhar no meu texto. Já para um outro colega pode ser que o outro ponto, diferente do seu, seja mais fácil para ele. Isso não tem problema, né? Não é uma redação que precisa ser adivinhada, decalcada, mas o examinador sabe que esses motivadores estão ali para delimitar a discussão, beleza? E Dino, como é que eu vou fazer a conclusão? Você vai fazer uma conclusão propositiva. Por quê? Porque o modelo aqui é um modelo muito parecido com o do Enem. Então, a ideia de proposta de intervenção é muito boa, tá? Mais ou menos como a gente tem lido nas instruções das provas do Enem. Agora, eu acho que dá para fazer também uma conclusão por retomada, mas eu quero que, além da retomada, haja também uma proposta de intervenção. Eu sempre digo aos alunos, olha, vale dizer o que o Estado e a sociedade, por exemplo, devem fazer. Entenderam? Bom, agora a gente tem que tomar cuidado com uma outra coisa. Agora que a gente tem um esquema bem sequencial de como fazer a redação, a gente tem que tomar muito cuidado com a 8ª e com a 9ª dica prêmio. 8ª dica prêmio, evite aqueles períodos quilométricos com mais de 3 ou 4 linhas e elimine do texto o excesso de gerúndio, o excesso de quê? Seu e sua. E a 9ª dica prêmio, né, para a gente dar uma arrematada, faça uma cuidadosa revisão gramatical linha por linha. E aí,
tem que fazer assim. O Zé, por exemplo, vamos dizer que o Zé foi o Dino. Qual é a tua dificuldade, Dino? Pô, cara, eu às vezes marco uma bobeira de pontuação. Então, nessa nona dica aí, você vai fazer a revisão daquilo que você costuma errar mais. Já vi muita gente boa perder prova. Por quê? Porque faz até uma prova legal de conteúdo, mas perde na gramática. Então você tem que estar ligado na fita. E você também tem que saber quais são os seus calcanhares de Aquiles. Estão entendendo? Minha galera, é isso aí, hein? A felicidade, sucesso, sabedoria. O importante é compartilhar conhecimento com vocês. Estão aí as 9 dicas que eu queria trazer para vocês fazerem uma excelente prova discursiva do Banco do Brasil no domingo, que vai ser no modelo 6 Gran Rio. Dá uma olhada aí, dá uma guaribada aí, tem muito simulado na praça, dá para vocês avaliarem bem. Olha o que eu estou pedindo aí, vai, quebra meu galho. Coloca o like para mim, vai, inscreva-se no canal. Estamos juntos. O importante é compartilhar conhecimento. Grande abraço! Agora que a gente já tem essas 9 dicas de como a gente deve adotar, digamos assim, um paradigma comportamental diante da prova da 6 Gran Rio de atualidades, no caso do bloco 8 do concurso nacional unificado, nada mais adequado do que aplicar essas 9 dicas à prova que foi ofertada por ocasião do concurso do Banco do Brasil. Porque assim a gente fica com uma visão muito prática de como é que essa prova de atualidades funciona e onde estão, digamos assim, os cuidados que a gente deve tomar ao abordar, ao elaborar a nossa dissertação e para que tenha uma nota máxima de preferência, né? Utilize os textos a seguir como motivadores para a produção de sua redação. Não os copie. Olha, esse é um detalhe muito interessante. Eu não posso ficar copiando 2, 3, 4 linhas do texto motivador e me apropriar delas e colocar na minha redação. Mas eu posso me referir a algum aspecto do motivador que eu julgo que seja relevante e que mereça ser comentado no corpo da minha dissertação. São coisas diferentes. E também não é parafrasear, não é ficar tentando dizer o que está no texto com outras palavras, não. A ideia é, a partir desses motivadores, levantar ali alguns aspectos que mereceriam ser comentados e trazer esses aspectos para dentro da redação, da sua redação, que construirão com certeza os 2 parágrafos de desenvolvimento. Beleza? Adiante. Texto 1. A pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Opa! Olha que tema interessante, hein? E atual pra caramba. Olha aí, ó. A pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Daria até para fazer uma reflexão, né? Já aqui, puxar um pouco as minhas ideias, né? Eu não gosto dessa história de brainstorm, porque é um perigo. Vem peixe pequeno, grande, peixe bom e peixe podre. Então, mas aqui, bom, poxa, não precisa ser nenhum especialista para saber que não é fácil quem tem deficiência encontrar uma ocupação profissional por aí afora, e vocês vão saber também que muitas vezes em razão de um certo preconceito da sociedade. Então vamos lá. Um levantamento do IBGE aponta que a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ainda é um obstáculo. Apenas 28,3% delas, em idade de trabalhar, 14 anos ou mais de idade, se posicionam na força de trabalho brasileira. Entre as pessoas sem deficiência, o índice sobe para 66,3. Bom, então aqui me parece bastante claro esse contraste, quer dizer, pelo menos quase mais do que o dobro de pessoas que não têm deficiência, que estão colocadas no mercado de trabalho, quando nós comparamos as pessoas com deficiência. Então, realmente, o percentual de pessoas com deficiência que estão alocadas no mercado de trabalho é significativamente menor. Entre as pessoas... Bom, a desigualdade também aparece no nível de escolaridade. Quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui o ensino fundamental incompleto. Índice 30 para as pessoas sem nenhuma das deficiências investigadas. É um quadro complicado, né? Porque ele não se coloca a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e talvez uma das razões seja exatamente a baixa escolaridade, né? E que, evidente, muitas vezes o indivíduo tem dificuldade com a deficiência de até mesmo cursar, fazer a escola, porque nem sempre, sobretudo na rede pública, existe o equipamento necessário para acolher essa pessoa com deficiência. Texto 2. Com
Como a arquitetura pode contribuir para reduzir preconceitos? Olha que interessante isso, hein? Olha que interessante. Ele diz aqui, arquitetura, né? Por que será? É só andar pelas ruas por aí, ver como é que são as calçadas e tentar se imaginar sendo um cadeirante ou uma pessoa que precisa de talvez um apoio, de uma bengala. Não é fácil, né? O tamanho dos meio-fios, a falta de rebaixamento. Para os deficientes visuais, ainda não são todos os lugares, na verdade, a maioria dos lugares ainda não tem uma sinalização adequada para que ele possa usar a bengala e conseguir caminhar com independência, né? Garantir o direito de ir e vir. Então vamos lá. Falar de acessibilidade é pensar não só em inclusão, mas em compreender o universo de outras pessoas. No caso de quem vive com alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, a acessibilidade arquitetônica é um exemplo. E para a professora de Arquitetura e Urbanismo, Maria Kelly Cristine Silva de Lima, a acessibilidade arquitetônica pode diminuir preconceitos e estereótipos que promovem a exclusão dessas pessoas. Me parece evidente isso, porque no momento em que a pessoa tem dificuldade, às vezes, para entrar num edifício, poxa, aquilo ali chega até a humilhar aquele indivíduo com deficiência, né? Então daí, hoje em dia, a gente sabe que os códigos de obra, a própria Constituição, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece uma série de normas para proteger o direito das pessoas com deficiência. São cumpridas na prática? Em certa medida, nos novos projetos de edifícios, sim. O governo também tenta cumprir, mas nem sempre os deficientes encontram uma situação favorável para que eles possam exercer sua cidadania, ter sua colocação no espaço. A lógica é de que, se o direito à mobilidade e segurança é compartilhado por todos, não se percebe diferença. Exato. Quer dizer, se o indivíduo que tem uma dificuldade visual ou de locomoção encontra todo o aparelho necessário para que ele consiga vencer esses obstáculos inerentes à sua condição, muda completamente a relação dele com o meio, com as pessoas, o respeito que ele muitas vezes consegue ter, e as pessoas passam a não vê-lo como um deficiente, já que ele, quando consegue os equipamentos necessários, mostra que é uma pessoa como qualquer outra, né, capaz e com grande condição de produtividade. Muito bem. São as diferenças que podem gerar os sentimentos de preconceito e de incapacidade nas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Em poucas palavras, oportunidade de uso dos espaços com igualdade para todos, acrescentou. Tendo em vista os desafios enfrentados por pessoas com deficiência e a necessidade de novas medidas de combate a fatores que ainda limitam uma plena inclusão, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o seguinte tema: o desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Olha que tema interessante, porque olha o que se colocou. Olha, o desafio do resgate. Então, e resgate do quê? Da cidadania. Ué, mas por que a cidadania precisa ser resgatada? Porque nós já comentamos anteriormente, existem inúmeros mecanismos jurídicos, legais, constitucionais, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas e na prática, como é que fica isso? E na prática, que desafios que essas pessoas com deficiência enfrentam e o que precisa ser feito para resgatar, para fazer valer a cidadania e dos direitos e os direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Essa que é a questão, tá? Então, quais são esses desafios que nós temos que vencer para poder resgatar a cidadania e os direitos das pessoas com deficiência no Brasil, tá? Então, isso aqui é a nossa pergunta que vai gerar o nosso texto argumentativo. E nós vamos ter que nos posicionar. E, evidentemente, nós vamos ter que trazer aí a nossa opinião, ainda que não se utilize nem a primeira pessoa do singular nem a primeira do plural, para nos posicionar como é que isso deve ser feito. Dá para notar que no texto 2 há um aspecto de natureza arquitetônica muito interessante que poderia ser comentado, poderia ser discutido, e eu já até, de certa maneira, fiz isso aqui. No primeiro texto, existe uma dimensão que mostra também essa questão do mercado de trabalho, né? Então existem
pelo menos duas dimensões aí que poderiam ser tratadas no corpo do texto para que a gente pudesse ter uma redação que mostrasse como a gente entende que deve ser superado esse desafio de resgatar a cidadania e os direitos das pessoas com deficiência. Eu não gosto muito de modelos prontos, todos vocês sabem disso, tem de esquema. Eu vou trazer aqui uma redação que possivelmente tiraria uma nota muito alta ou até mesmo uma nota máxima. Não no intuito de trazer um modelo pronto ou um esquema, mas de mostrar a vocês como é que na prática, com base na teoria das perguntas, a gente consegue responder as perguntas que brotam do tema e do texto motivadores e fazer um bom trabalho. Muito bem, está aí a nossa redação modelo. Você pode baixá-la aí no PDF aí, do PowerPoint e dar uma analisada melhor. Mas vamos lá, a redação melhor. A legislação brasileira estabelece normas para garantir os direitos da pessoa com deficiência, não só por meio da Constituição, mas também por meio do Estatuto da Pessoa com Deficiência e das normas de construção civil. Entretanto, resgatar esses direitos, eu sempre lembro para a galera a importância de retomar a palavra-chave do tema já na introdução para conduzir a leitura do examinador. Teve um professor que me disse que não podia usar as palavras do tema. Como é que eu vou falar de resgatar a cidadania e os direitos se eu não usar essa palavra, gente? Pelo amor de Deus. Tem hora que o pessoal fala cada coisa que até a gente fica assim, mas eu não acredito. Manda escrever para ver o que você vai colocar no lugar de resgatar. O verbo é extremamente adequado. É isso mesmo, resgate, resgatar. Muito bem. Entretanto, resgatar esses direitos, na prática, constitui um desafio. Tá vendo que eu estou usando ali? Está se usando resgatar e desafio, porque demanda, de um lado, a disposição das autoridades em fazer cumprir a lei e, de outro, a conscientização da sociedade quanto aos direitos do cidadão com deficiência. E aí, veja você que é sempre muito importante mostrar que essa redação daqui, nesses termos, ela não está parafraseando o texto motivador. Ela está pegando os dois textos motivadores, analisando essa dimensão do que os textos dizem e trazendo uma contribuição, mostrando que é importante que as autoridades façam os direitos valer na prática e a questão também arquitetônica, os obstáculos que as cidades oferecem para as pessoas portadoras de deficiência. Muito bem. Quando se transita pelas pequenas e grandes cidades, percebe-se como as calçadas são irregulares, bem como os meios-fios nem sempre têm rebaixamento próximo das faixas de pedestre ou de uma calçada a outra. É verdade, o sujeito cadeirante vem ali na calçada e agora quero atravessar a rua. Não posso. Não posso. Por quê? Porque não tem um rebaixamento nem de um lado nem do outro. Então, como é que ele faz? Então, isso é algo muito importante. Vamos lá, das faixas de pedestre ou de uma calçada a outra. Para um cadeirante, esse tipo de obstáculo, facilmente transposto por uma pessoa sem deficiência, constitui um desafio que lhe coloca em risco um dos direitos mais sagrados assegurado no texto constitucional, o direito de ir e vir. Pois é, porque veja bem, se o deficiente ele não consegue exercer esse direito de ir e vir, ele está sendo realmente muito restringido na sua cidadania. Então isso aqui é um aspecto que realmente faz muito sentido a gente comentar no corpo de uma redação que pretende dizer quais os caminhos para vencer os desafios de resgatar a cidadania e os direitos do deficiente. Adiante. Hoje, em boa parte dos códigos de obra das cidades já estão previstos, ali faltou uma vírgula, viu? Depois aqui do cidade, tinha que ter uma virguleta aqui, ó, né? Já estão previstos os mecanismos necessários a garantir a locomoção, aqui também faltou uma preposição, para garantir a locomoção dos cadeirantes e dos deficientes visuais. Mas muitas obras são antigas e inadequadas. Da mesma forma, percebe-se que nem sempre as autoridades e a sociedade estão conscientizadas para a importância de se garantir os direitos das pessoas com deficiência. O desrespeito a vagas em estacionamento é frequente, bem como ao direito de os deficientes serem atendidos com prioridade. Então, são vários desafios que nós estamos vendo aí. Às vezes chega ali por ser tá lá a vaga, é para o deficiente, ela tem um espaço, uma faixa do lado, para que a pessoa possa tirar a sua cadeira de rodas de dentro do carro, e de repente uma pessoa sem deficiência para ali
e está se colocando aí, se prejudicando um deficiente que precisaria daquela vaga. E isso aí é uma questão de conscientização, é uma questão de você fazer com que as pessoas compreendam a necessidade de tratar os deficientes sem preconceito, e compreendam a necessidade de tratar o deficiente com respeito e lhe proporcionar o aparato, o aparelho necessário para que ele exerça a sua cidadania e os seus direitos. Muito bem. Portanto, percebe-se que vencer o desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil depende das autoridades, que precisam de fato fazer cumprir o arcabouço legal na prática. Depende também de uma mudança de comportamento na sociedade, que precisa se conscientizar quanto ao exercício de proteção dos deficientes, de tal sorte que se faça valer a máxima de tratar os desiguais de forma desigual para que se tornem iguais. Essa máxima é muito interessante, ela já foi modulada de diversas formas. Em síntese, o que se faz é o seguinte: quando você trata alguém com deficiência de uma forma diferenciada, é para que aquela pessoa tenha condições de exercer a sua própria cidadania. Por isso você trata os desiguais de forma desigual, para que eles consigam ser iguais aos outros. É esse mesmo tipo de ideia que prepondera na reserva de vagas para deficientes nos concursos públicos. Entenderam essa linha? Vale a pena, baixa esse PDF aí, PowerPoint, analisa e pensa. A ideia não é trazer modelos prontos, mas mostrar a vocês que é possível fazer uma boa redação a partir de uma resposta objetiva e clara à pergunta que emana do tema e pegando alguns pontos que podem brotar ou que brotam dos textos motivadores, de tal sorte que façamos uma redação que tenha a nota máxima ou se aproxime da nota máxima. Essa aqui, por exemplo, é perder ali 0,25 daquela vírgula e daquela também regência verbal. Tranquilo? Sempre um prazer estar com vocês e que a gente possa aí continuar com esse trabalho que hoje já tem mais de 1.000 alunos em todo o Brasil. A gente só quer crescer e compartilhar conhecimento. Se por acaso você assistir essa aula no YouTube, não deixe de colocar o like, porque você me ajuda muito. Grande abraço, boa sorte, sucesso e sabedoria.